O mercado vive expectativa de dividendos ainda maiores para a Petrobras em 2025. A gente vai ver o que é necessário para isso. Só que hoje é um dia de queda nas petrolíferas. O petróleo está caindo um pouco mais de 5% nesse momento, o que derruba as petrolíferas mesmo a bolsa hoje estando com um pouco de alta. Então, essa queda no petróleo tem motivo e a gente vai ver o que esperar para 2025. O pessoal ainda prevê um ano para 2025 ainda difícil, tá? Então podemos ver que o petróleo cai com a redução da tensão com Israel. Eu poderia traduzir isso aqui em outra forma, né? Não é nem a redução da tensão, porque a tensão ainda existe ali. A questão é que Israel não atacou os campos ali, as instalações petrolíferas do Irã, que é um grande aqui produtor de petróleo, e se afetaria a oferta e a demanda, o que faria o petróleo subir, disparar. Só que como não houve esse ataque, elimina-se a possibilidade no primeiro momento de redução da oferta do petróleo e com isso o petróleo volta a cair, né? Já que a oferta não vai diminuir. Isso aqui eu disse no começo, é narrativa, né? Não tem muito nexo, porque por que Israel atacaria ali os campos de petróleo do Irã, já que os Estados Unidos está junto com eles e, cara, estamos no meio de eleição. Aliás, o mundo inteiro, não só os Estados Unidos, está querendo que a inflação baixe, né? Para que eles vão atacar o petróleo do Irã? Além de acirrar o conflito ainda mais e aumentar o barril do petróleo para as alturas. E isso ninguém quer, ainda mais nesse momento. Então, assim, achava meio improvável para o nível de conflito que está, que eles fossem atacar ali o petróleo do Irã. Mas, de qualquer forma, não acontece. Aí tem essa nova expectativa de oferta alta e aí faz os preços do petróleo cair. E é toda essa dinâmica de oferta e procura que está fazendo o pessoal revisar para baixo o preço do barril do petróleo para cerca de $70, algumas casas de análise, como por exemplo o Wells Fargo. Eles estão vendo que a China não está crescendo conforme o esperado, deu uma desaceleração, e isso pressiona um pouco aqui a demanda. Por outro lado, a oferta, a OPEP existe a expectativa dela voltar a incrementar mais ali a oferta novamente em 2025. Ela deu uma segurada aqui em 2024 por conta do cenário macro, né? Mas ela soltando isso aqui vai aumentar a oferta e vai pressionar ainda mais o barril do petróleo, levando ele a $70 segundo o Elfargos aqui no Brent. No WTI vai até menos, né? Vai aqui a $65. Em vídeos anteriores eu já mostrei essa dinâmica para vocês, que países não pertencentes ao OPEP vêm aumentando a produção, o próprio Brasil e principalmente os Estados Unidos aumentaram muito ali a produção, o que fez a OPEP reduzir para manter altos os preços do petróleo, só que acontece que ela vai perdendo market share e ela não está mais disposta a isso teoricamente, né? Então poderemos passar um 2025 apertado até que as coisas vão voltando ali a se equilibrar. Então quando a gente olha o barril do petróleo sendo negociado a $71,45 nesse momento, com a expectativa dele rondar os $70 no ano de 2025, por algumas casas de análise, né? Nós teremos então um ano difícil que pressiona as petrolíferas desde já. E, inclusive, nós temos um cenário nosso interno aqui que também é bem complicado ali da Selic alta, juros altos, né? Então, olha só, $70 é essa faixa aqui, inclusive estamos bem próximos desse preço. E no meio de todo esse cenário complicado, a Brava Energia, a petrolífera que mais vem sofrendo, ela está aqui com queda de 35% nesse momento, sem considerar dividendos, porque na alta ela pagava dividendos, né? Depois a gente já fala das duas empresas rapidinho, mas ela está com essa queda aqui forte, a Petrobras também em queda de 4,5%, né? Mas é uma ótima pagadora de dividendos. A Prio com uma queda de praticamente 10% também, sofrendo aqui no ano. Se a gente pegar as internacionais, elas já estão aguentando mais, ó. Estamos falando de valores em dólares para não pegar a diferença de moeda. Então podemos ver a ExxonMobil subindo 16%, se a gente vê em reais, sobe 30 e tantos por cento, né? Vendo a Chevron, outra empresa americana, subindo 0,5%, então depende muito da empresa, mas de modo geral a gente percebe que as empresas brasileiras estão performando pior, por conta, ambas estão pressionadas no cenário macro, mas o Brasil tem o nosso próprio cenário interno aqui, Selic e tudo mais, né, atrapalhando. Bom, então vocês perceberam que a dinâmica para 2025 ainda é bastante apertada, que nós vimos em 2024, quando o barril do petróleo batia ali os $70 e aguentava, a gente deve ver isso várias vezes na sequência. A maioria dos analistas ainda pensa em preço de 75, alguns vão ali já no 70, como nós acabamos de ver. Então, estamos aqui no meio do som dos canhões, vamos chamar, e ao longo do tempo o petróleo foi um setor que remunerou demais quem comprou ao meio dos ruídos. Só que a gente não tem certeza dos fundos, tá? Tem isso em mente.
Meio a tudo isso, a Brava Energia vem sofrendo pra caramba, cenário do petróleo, cenário interno do Brasil, Selics altas e tudo mais, né? E aí, será que ela ainda pode ter um potencial gigantesco, como muitos analistas falavam até pouco tempo, 120 e tantos por cento? E esses analistas, muitas vezes, eles mudam de ideia muito rápido. A gente viu eles dando esse potencial todo quando era 3R. Depois que juntou a Enalta, que ficou teoricamente um case muito mais tranquilo, porque o Campo Atlanta traz uma tranquilidade, uma geração de caixa em breve ali, eles parece que estão aqui sendo levados por ruídos, como por exemplo a questão do Papa-Terra. Mas enfim, vamos entender aqui o que eles falam, né? Antes de vermos a opinião dos analistas, vou deixar todo mundo na mesma página, vou falar o que a empresa mesmo disse aqui, tá? Então, só relembrando que nós temos o Campo Atlanta de verde aqui, que é o campo da Enalta, essa perspectiva aqui é de grandes aumentos de produção e estabilidade. Tava indo mil maravilhas, Enalta. Minhas ações lá, eu tava com mais de 100 e tantos por cento de alta, 120, 130, por aí. E aí depois começou esse espiral da morte quando ela fungiu ali com a 3R, que para piorar ainda mais, a 3R deu um problema onde? No campo Papa-Terra, que era o grande medo do mercado, e deu ali uma manutenção bem severa, né? Teve que parar a produção, então a gente viu ali zerando, ficou 2 meses praticamente no zero, começa a retomar um pouco, e a expectativa é que ele volte aqui em 2025, ainda no fim ali de 2000, já estamos no fim do ano, né? Mas ali mais para o fim de dezembro deve voltar a produção do campo 3R, do campo Papa-Terra, e nós ainda temos a expectativa de aumentar essa produção lá para 2025, o novo poço que vai ser inaugurado. Então o que aconteceu resumidamente foi atrasar a produção, reduzir a geração de caixa, com a dívida pressionando ainda mais, e o novo poço também foi ali um pouco, provavelmente estendido um pouco mais, né? Enquanto o Atlanta tá tudo perfeito, indo bonitinho, a expectativa é que em dezembro saia o sistema definitivo, onde a produção vai aumentar e vai se estabilizar. No máximo aqui em janeiro, a expectativa inclusive aqui que a gente está aguardando, tá? Então, nós temos aqui essa dinâmica de Enalta, que era positiva, sendo ofuscada totalmente pela questão da 3R, que inclusive tem uma dívida alta e faz tudo isso aqui, o campo 3R parado é problema, porque é prejuízo ali que vai acumulando, né? Bom, então a BTG achou positiva a reunião com a 3R porque eles trouxeram uma visão muito mais realista, né? Ainda que possa diminuir um pouco as expectativas do consenso, eles trouxeram aqui uma visão mais clara para os investidores, né? É fundamental ajudar a reduzir o ceticismo dos investidores em relação à tese, reconhecemos que os reforços estão indo na direção certa e a teleconferência ajudou a transmitir um senso de urgência necessário para abordar as principais questões que têm impedido o imenso potencial de criação de valor da empresa, né? Apesar disso, eles acabam preferindo ainda nesse momento a Petrobras, a Prio e a PetroRecôncavo, que estão num momento aqui um pouco mais tranquilo, né? Dito isso, se esse plano for seguido nos próximos 6 meses, deve levar a ação ao novo patamar, o que faz a BTG reforçar aqui a recomendação de compra. A XP também saiu com uma visão positiva em relação ao encontro, né? Todas as expectativas mais claras, porém eles destacam aqui um ponto, tá? Que ainda que eles fiquem otimistas aqui com a tese, eles preferem também o equilíbrio de risco e retorno oferecido pela Prio e pela Petrobras. A Safra também gostou da reunião e reitera a compra na Brava Energia. Então, de modo geral, o pessoal gostou da reunião, mas a gente tem aqui esse fato que como realmente a geração de caixa vai ficar menor neste ano aqui, temos um impacto maior na dívida por mais tempo. E óbvio que as ações, mesmo assim, tendem a apanhar. E óbvio que a gente tem que ir seguindo se realmente vai seguir o cronograma certinho ali no campo Papa-Terra e até mesmo no Atlanta, que por enquanto tem aí seguido certinho. E agora nós vamos falar da Petrobras, que tem uma expectativa de mudança dos rumos estratégicos excepcional. Ainda não está confirmada, mas a expectativa é muito boa. Por quê? A mudança do plano estratégico poderia sim aumentar o pagamento de dividendos, mas muito mais do que isso, poderia fazer a empresa ser mais eficiente. Por quê? Vocês lembram aquele monte de investimento? Vamos investir em fertilizante, em refinaria, autossuficiência do Brasil, e não sei o que, segurança alimentar, e vamos investir em eólicas offshore, não sei o que. E, cara, assim, com dinheiros assim gigantescos, né? Que era o plano inicialmente ali da Petrobras. Só que
O que acontece é que isso não é o core da empresa, isso não é o que traz lucro para a empresa. Eu já disse inúmeras vezes aqui que eu concordo com investimentos em óleo e gás offshore. Faz parte, você já está preparado ali para o futuro, mas não é para você investir rios de dinheiro ali. Refinarias, eu nem sequer concordo com esse tipo de investimento. Fertilizante, muito menos. E a empresa vai destinar um investimento menor a isso, pelo menos essa expectativa. Então a matéria nos lembra que depois de um período de desapontamento dos investidores com a decisão da companhia de reduzir os percentuais em dividendos desde 2023, na semana passada, Fernando Melgarejo, diretor financeiro executivo e de relacionamentos com os investidores da companhia, revelou que a empresa está estudando mudanças significativas no seu plano estratégico para o período 2025 e 2029. Entre as principais alterações estão avaliadas aqui a possibilidade de aumentar o pagamento de dividendos extraordinários, o que pode beneficiar os acionistas a partir do próximo ano. E adivinha quem mais que pode beneficiar, que está precisando de dinheiro? O governo. É lógico que o governo vai gostar dessa ideia. Eu não sei por que eles não estavam se debatendo em relação a isso. Fazendo com a empresa investir em algo que não dá retorno, é muito melhor eles contarem com essa grana de dividendos, porque reduz ali o déficit, né? Mas enfim, o que eu mais gosto mesmo é que eles não vão investir ali em porcaria, vão reduzir pelo menos a grana em porcarias, né? Nós estamos aqui então com uma expectativa de 19% em corte nos investimentos da Petrobras para o período entre 2025 e 2029, revisão que deve ser divulgada pela empresa em novembro, tá? Então, o analista aqui da Empíricos diz que se os rumores se confirmarem, ao invés da empresa investir em áreas historicamente não trazem retorno significativo para a Petrobras, ela deve retornar este investimento aos acionistas, né? Incluindo o próprio governo, diga-se de passagem, né? Então, os investimentos em exploração e produção de petróleo devem continuar a níveis parecidos com o que nós já tínhamos visto, sendo que a diminuição deverá acontecer em áreas que não são o foco da companhia, que historicamente nunca trouxeram bons retornos, como renováveis, fertilizantes, refinarias. Eles citaram exatamente, eu não tinha lido essa parte, tá? Eles citaram exatamente o que eu citei aqui, mas eu acho que as renováveis, de novo, é até bacana, mas que seja um nível ali menor. Fertilizantes e refinarias é palhaçada, tá? Então, ó, uma notícia fantástica, se confirmada, a gente tem que confirmar ali. Inclusive, o Santander diz que a Petrobras deve anunciar dividendos extraordinários ainda em 2024, a expectativa para 2025, se confirmado realmente que vão revisar ali o plano, vai ficar ainda melhor, né? Então a Petrobras fecha aos R$36. Se você olhar o histórico de 2024, várias vezes ela bateu no 36, às vezes ela volta a subir, às vezes ela bate várias vezes até que realmente suba, às vezes ela vai para baixo, né? Então, eventualmente ela foi aqui nos 35 e foi uma vez só no ano aqui, ó, na casa dos 34,15, né? Então, assim, nós estamos muito mais próximos dos fundos de 2024 do que dos topos. E a gente está vendo também o barril do petróleo também muito mais próximo dos fundos do que dos topos. Mas a Petrobras tem expectativa de dividendos extraordinários, segundo o Santander disse, e tem a expectativa ainda de um novo plano de investimento, um plano estratégico da empresa, né? Que é muito favorável se seguir isso que o mercado está esperando. Será que vai acontecer? Aí é só mesmo quando for anunciado para nós termos certeza. Mas ele será anunciado e nós saberemos se vão deixar finalmente a Petrobras trabalhar em paz. E eu vou te dizer uma coisa, se você tem ou pensa em ter petrolíferos, você deveria aprender a operar com opções, porque é um mar de dinheiro que nós temos aqui. A gente pode fazer dividendos adicionais tanto na alta quanto na baixa, como a gente pode se proteger em momentos mais voláteis. Cara, aprenda a operar com opções. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer o meu curso de opções e aprender de uma vez por todas a ganhar dinheiro com opções, ganhar dividendos com opções, uma estratégia buy and hold, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!